Padre Elias Joaquim de Lemos, digníssimo e zelosíssimo pároco desta paróquia de 82 anos, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Riacho das Almas, que eu tive a alegria de servir com as primícias do meu diaconato e do meu presbiterato por 4 anos e meio. Estar aqui hoje é uma alegria muito grande, uma felicidade ao meu coração de pastor. Sou muito grato ao querido irmão no sacerdócio, Padre Elias, por esta oportunidade. Querido seminarista Davi, meu afilhado, que às vésperas, aguardando a data de sua ordenação, já se aproximam os dias de sua consagração para se tornar servidor, diácono da igreja. Alegria poder ver Davi aqui como concluído seus estudos, pois eu vi pequenino, criancinha, era o meu coroinha, o menor de todos, e que naquele tempo já dizia: eu quero ser padre, igual ao Padre Luiz Antônio. Felicidade de ver Davi neste dia aqui cerimoniando esta concelebração. Querida irmã Josefa Beneditina, que nos faz lembrar a irmã Delvina, que serviu também esta paróquia com tanto zelo e com tanto amor pastoral, substituindo a vacância de párocos. Ela foi uma grande matriarca desta igreja. Por isso o salão paroquial leva o seu nome, honrando essa história tão bonita de uma religiosa que fez história e que marcou esta paróquia tenazmente. Sua presença nos recorda, e também filha desta paróquia, juntamente com a irmã Vanessa, que é da comunidade As Filhas da Mãe Rainha de Schanstatt. Que bom tê-la entre nós. Meus queridos e amados ex-paroquianos, concidadãos riachenses, das inúmeras comunidades, todas aqui representadas, das pastorais dos movimentos, saúdo a todos com afeto, saúdo a todos com amor, lembrando que todos vocês, leigos e leigas, são estas sementes que foram semeadas ao longo da história desses 82 anos, neste chão tão fecundo, tão fértil, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Tão fértil é este chão que uma outra quase paróquia já surgiu, fruto deste chão pastoral. Todas as comunidades da área pastoral Nossa Senhora do Livramento. Amados e queridos, 82 anos de história. Se nós fizéssemos uma retrospectiva, encontraríamos aqui as 2 pilastras que fundaram esta paróquia, podemos assim dizer, o padre Ananias, que vinha de tão longe, do brejo da Madre de Deus, montado a cavalo, para aqui semear esta semente. E depois dele, o padre Antônio Faustino. Contar a história de Riacho das Almas e não contemplar essas 2 pilastras seria um grande equívoco. E poderia assim até parafrasear, assim como Padre Pedro e Paulo foram colunas da igreja, esses 2 santos homens foram colunas desta paróquia. E todos os que se seguiram a eles, o padre Antônio Faustino, o Monsenhor José Escorel, o padre José Leão, o padre Edson Pereira, o Monsenhor Everardo Bezerra, o padre José Maurício da Silva, o padre Sivonaldo Pedro, o padre Paulo Fernando, o padre Luciano Monteiro, o padre Luiz Antônio, esse que vos fala, o padre Luiz Amaro, o padre José Adeildo e o querido padre Elias Joaquim de Lemos. Todos semearam neste chão fecundo as suas sementes, que na verdade não eram suas, mas eram do reino, eram de Deus. Foram semeadores enviados para este chão pastoral, para semear as sementes do reino, que Jesus, o bom, sumo e eterno pastor, confiou a esses pastores, e entre eles a irmã Delvina também fez um bonito trabalho.
Mas o que seria desta paróquia se somente estes presbíteros semeassem as sementes sem encontrar um terreno fecundo que são os corações de todos os paroquianos? Nestes corações de cada um, de ontem e de hoje, poderia elencar tantos nomes que fizeram história, que já estão no reino da eterna glória. Nosso Senhor sabe e vocês conhecem o coração de cada um. Continua no reino da eterna glória a rogar e a interceder por nós, pois a igreja, paróquia, é uma família a caminho do céu, a caminho da eternidade. Por isso eu queria evocar sim os nossos antepassados que serviram esta comunidade, os padres que já morreram, a religiosa, os leigos que já partiram para a eterna glória. Todos eles fizeram neste chão pastoral um caminho de céu, trilharam e chegaram no céu. Nós estamos aqui também fazendo este mesmo caminho. A paróquia não existe para outra coisa senão para preparar os seus filhos, os seus membros, a sua comunidade para o céu, para o reino da eterna glória. Seria muito fugaz, seria muito empobrecedor, seria muito sem sentido e sem significado se nós pensássemos que a paróquia é somente para este mundo. Não é. Ela está neste mundo, mas não é deste mundo. Disse Jesus: vós estáis no mundo, mas não sois desse mundo, porque a nossa meta é o céu, é a felicidade eterna. São Paulo, na segunda leitura, nos lembra um pouco disso, que os sofrimentos do tempo presente, o que nós passamos desta vida, nem sequer pode ser comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós, o céu, o paraíso, o reino da eterna glória. Trilhemos, pois, para esta paróquia eterna, podendo assim parafrasear e dizer que é o reino da eterna glória, que é a salvação que nós buscamos e que encontramos na paróquia, os meios, as alternativas seguras que nos revelam e que nos apontam o caminho do céu. Não tenha sombra de dúvidas. E se nós pudéssemos assim avaliar e perguntar e imaginar, ao longo desses 82 anos, quantas almas foram preparadas neste chão? Quantas almas foram alimentadas para Deus? Quantas almas convertidas? Quantas pessoas que se aproximaram de Deus por causa deste altar, por causa da Mãe Imaculada, por causa deste templo tão lindo que aponta para a eternidade com a sua imensa torre, com a sua beleza arquitetônica, mas principalmente com a sua beleza litúrgica e celebrativa desta comunidade tão viva, tão piedosa, tão zelosa, que sempre foi, que sempre será, que sempre deve ser uma comunidade viva de fé e de amor. Eis o que é a paróquia, a comunidade dos filhos de Deus, que se reúnem em torno do altar da Eucaristia, em torno da palavra, mas também sobre o olhar materno da Virgem Mãe Imaculada, nossa excelsa padroeira, e do protetor do município, Mártir São Sebastião, para dar sentido à fé. A proteção de Maria, a proteção de São Sebastião nutre ao longo desses 82 anos a fé do povo riachense. Por isso, Deus seja louvado por essa história tão linda. Por isso, Deus seja bendito por essa história tão linda, de homens e de mulheres, cidadãos, homens e mulheres de uma pátria riachense que pensa numa pátria celestial. Homens e mulheres que buscamos servir a Deus em comunidade, como diz aquele bendito do Juazeiro: eu sou feliz é na comunidade eu sou feliz. A nossa comunidade se reúne todo dia, tem paz, tem amor, tem alegria, tem padre, tem freira, tem bispo, tem leigos, tem servidores, e todos servem por amor, porque todos são iguais. O serviço é sempre bendito, porque é um serviço para Deus. As comunidades aqui representadas, as pastorais e os movimentos, tenham sempre vigor, tenham sempre alegria de serem paróquia. Orgulhem-se de fazerem parte dessa história. Exaltem essa história, dignifiquem essa história. Se vocês perceberam bem,
A oração da coleta da missa de hoje pediu à igreja que nós evitássemos tudo, fugíssemos, repudiássemos tudo que não convém ao ser cristão, mas ao mesmo tempo abraçássemos, acolhêssemos tudo o que é digno deste nome, disse a igreja na oração de hoje. Então, quer amar a paróquia, quer exaltar a paróquia, quer fazer da paróquia fervorosa, bonita, linda, agradabilíssima, olha o que diz a igreja, olha o que diz o evangelho: evite tudo que não convém ao cristão. Então, isso não é cristão, eu corto. Isso não é cristão, eu evito. A comunidade só será a comunidade de Jesus se ela viver tenazmente a sua fé cristã. Ela não pode viver como vive o mundo. Ela não pode atrair para si as coisas do mundo. É o contrário. Vive aqui a palavra, ilumina o mundo com a palavra vivida nesta comunidade. Isso sim é paróquia. A paróquia que tem união, que tem fraternidade, que tem amor, em que as pessoas se respeitam umas às outras pelo simples fato de elas serem irmãs, cristãos da igreja da mesma fé. A paróquia que vive o amor, que vive a fraternidade, que o outro é importante por ele ser o outro cristão, o Cristo para mim. Eu olhar para o outro, ter a capacidade de enxergar nele Jesus, mesmo que ele não goste de mim, mesmo que ela não goste de mim, mesmo que ele não esteja fazendo bem, mesmo que ela não promova a comunhão, mas é meu irmão, mas é minha irmã, e na paróquia eu tenho que amar de igual modo a todos da mesma forma que Jesus nos amou. Vejam como eles se amam, era o que motivava as comunidades primitivas. Olhavam para as comunidades e viam neles um exemplo de amor, um exemplo de comunhão, um exemplo de fraternidade, e nisto Deus era glorificado. Onde há amor, Deus aí está. Onde há divisão, onde há competição, pode ter tudo, menos o reino de Deus. O reino de Deus é da comunhão, é da fraternidade, é do amor. Por que eu não devo viver esta fé nesta comunidade assim como Deus quer? Ele tem um projeto, ele tem um propósito. A primeira leitura de hoje fala desse projeto e desse propósito, no 15º domingo do tempo comum, quando o profeta Isaías assim disse: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus, não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade. Portanto, Deus tem uma vontade para a paróquia. Deus tem uma vontade para mim, para você, para todos nós. Não é a sua vontade, não é o seu querer, não é a sua conveniência, não é a sua praticidade, não, mas o que agrada a Deus. Portanto, aí a gente já tem um crivo preciso. Tal coisa na paróquia, tal situação, tal problema que é comum, toda paróquia tem suas adversidades, seus sofrimentos, suas dificuldades. É comum, onde houver pessoas humanas, sempre vamos ter que conviver com isso. Não podemos ser ingênuos e não podemos negar a realidade. Mas um crivo é certo. Diante do conflito, diante da confusão, diante dos maiores problemas que afetam a comunidade, e entre eles está a terrível maldade dos julgamentos, das fofocas, das mentiras, das competitividades. Tudo isso é o inimigo semeando o mal para destruir a paz e a beleza e o encanto e o brilho da paróquia. Aí você se pergunta, como leigo, como padre, como religiosa, como agente, como ministro, como agente evangelizador, como ministério de música, todas as pastorais e movimento, basta nos perguntar: isso está de acordo com a vontade de Deus? Deus quis, ou Deus desejou que eu falasse mal, que eu fofocasse, que eu dividisse, que eu competisse, que eu excluísse? Claro que não. Então, quando a palavra de Deus é resposta para a nossa vida, nós teremos sempre a consciência tranquila diante de Deus, teremos mais paz, teremos mais amor e viveremos muito mais felizes na comunidade. Daqui a pouquinho vocês terão um momento formativo. Que bom que esta homilia e que esta reflexão sirva também de motivação formativa.
para a paróquia ser cada vez mais fecunda na comunhão, na fraternidade e no amor. Sem comunhão, sem fraternidade e sem amor, nós não seríamos comunidade de fé, nós não honraríamos o nome de cristãos e nós não seríamos felizes, pois a felicidade na comunidade consiste em ser igreja. Mais do que ir à igreja, nós somos igreja. Mais do que assistir à igreja, nós somos igreja. Mais do que ficar de longe como espectadores, nós somos agentes ativos, construtores de uma comunidade de fé. Que nós zelemos por esta paróquia, que foi tão amada ao longo dessas 8 décadas e 2 anos. Foi tão amada pelos seus pastores, tanto paroquiais, os párocos, os administradores, como pelos seus bispos, principalmente Dom Augusto Carvalho, que vinha tanto a esta comunidade, que zelava tanto por ela. Rezemos, pois, que a fé de Dom Augusto torne fecunda cada vez mais a fé desse povo. Dom Costa, com o seu zelo pastoral, tinha um ânimo, tinha um olhar pastoral e um cuidado muito grande, que o zelo pastoral de Dom Costa anime estas comunidades. A esperança e a alegria de Dom Bernardino, que também tanto zelou e tanto cuidou para que essa comunidade fosse sempre alegre na esperança, torne-nos cada vez mais alegres. E atualmente o zelo do nosso querido pastor Dom José Rui, preservando a fé, estruturando as comunidades. Também tenhamos um olhar para o nosso pastor diocesano e com ele zelemos e selemos a comunhão, a fraternidade e a fé, para que a paróquia nunca se desvie da fé. Dom Rui tem pregado tanto isso, fala tanto desta importância de sermos uma comunidade de fé, de apontar para o céu, de apontar para Deus. E assim, ontem e hoje, como dizia Dom Costa, todos servidores e construtores da paróquia, casa e escola de comunhão, família de cristãos, onde os crentes que creem, que amam e que louvam a Deus, vêm ao templo para se encher de Deus, para ter paz, para ter amor. Veja que coisa linda. Eu vou à igreja porque eu lá encontro paz, porque lá eu encontro amor, lá eu encontro fraternidade, lá eu encontro felicidade. O contrário disso é equívoco, e o contrário disso seria contradição do que deve ser uma paróquia. Por fim, o Salmo disse: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Podemos parafrasear o Salmo 64 e dizer: na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Riacho das Almas, a semente do reino caiu em terra boa. Aqui é terra boa, aqui é terra fecunda, e aqui deu fruto e dará fruto. Quais os frutos desta paróquia? Dizer que a gente só avalia uma coisa quando perde ou quando não tem mais. Aí aqui a gente passa a dar valor. Quando tem, nem percebe e não dá o digno valor. Então, para entender o valor da paróquia, eu convido vocês a pensar como seria esta cidade de Riacho das Almas sem esse belo templo, sem as capelas, a capela de São Sebastião, as capelas urbanas e rurais, sem um padre, sem os leigos, sem as religiosas, sem as vocações, sem os sacramentos, sem uma missa. Misericórdia, seria terrível, seria escura, seria uma coisa inabitável, para generalizar e dizer que sem a paróquia, sem a casa de Deus, sem o encontro de irmãos, nós seríamos muito mais pobres, seriam muito desiludidos, seriam muito desencantados. Mas com a paróquia nós temos a alegria de ser irmãos. Aqui os filhos nascem para Deus, aqui as crianças iniciam a vida de comunhão e sacramental nos sacramentos de iniciação cristã. Aqui os pecadores são redimidos, acolhidos e perdoados. Aqui as famílias nascem pelo matrimônio e têm um sacramento constituído. Aqui as vocações surgem, como o vocacionado, o seminarista Davi, sua irmã e tantos outros que estão vindo para trilhar o caminho de vocação. Aqui as pessoas são consoladas, podem chorar e lutados,
fazer memória e sufragar pelos seus mortos. Aqui nós encontramos Deus. Aqui Deus nos é dado em abundância, sobre o véu dos sacramentos, naturalmente, sobre o véu da Eucaristia, naturalmente, mas tal qual está no céu, Ele está entre nós. Bem como aqui encontramos a ternura de Nossa Senhora, o amor de Nossa Senhora, o aconchego do seu coração imaculado. Eis a paróquia de 82 anos, eis a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que diante do Evangelho que nos foi proclamado, podemos assim dizer, todas as dimensões que Jesus falou, das sementes que caiu, das que não deram fruto, das que não tinham raiz, das que estavam sufocadas pelos espinhos, todas elas nós encontramos também na paróquia, porque a paróquia não é perfeita, ela é limitada, ela tem pecados, ela tem dificuldades, porque todos somos pecadores, porque todos somos limitados, porque todos caímos, porque todos fracassamos, porque todos caímos, mas o Senhor nos reergue pela fé, o Senhor nos torna fecundos no seu amor e na sua misericórdia. Mas o mais importante é saber que o Salmo de hoje faz jus à nossa história tão linda de 82 anos. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Seja você, meu irmão, minha irmã, um bom fruto da paróquia. Às vezes alguém diz, eu queria que a paróquia fosse melhor. E o que é que você faz para que ela seja melhor? Eu queria que a paróquia fosse mais santa. E o que você faz para que ela seja santa? Porque você é a paróquia. Se você fala mal da paróquia, você está falando mal de si mesmo, não é? Se você deseja uma paróquia santa, viva a santidade. Se você deseja uma paróquia estruturada, ajude e contribua. Seja um dizimista fiel, põe em prática a sua fé, evangelize, testemunhe, para que as pessoas do mundo que não congregam em nossa paróquia olhem para nós e digam, como dizia nos Atos dos Apóstolos, na comunidade primitiva, repito, vejam como eles se amam, vejam como eles se querem bem, vejam como eles se edificam. Eu creio que este será o melhor e o maior presente que nós possamos presentear a nossa amada paróquia, fazer dela uma casa de irmãos, casa de Deus, e a partir de nós amá-la com nosso testemunho e com a nossa vida. Que Deus proteja e que abençoe esta paróquia de Nossa Senhora da Conceição, e que vocês, enquanto paróquia, enquanto comunidade, ajudem o Padre Elias, com ele a viver esta comunhão plena, sem exceção e sem limites, comunhão plena. Não se coloca limites, nem no amor, nem na comunhão. Ame-o e sintam-se amados. Sirvam e sejam servidos. Façam desta paróquia aquilo que ela sempre foi. Uma paróquia simples, humilde, mas de um povo muito tenaz na fé, na piedade, na fidelidade e na santidade. Que Deus proteja e abençoe o seu pastor e o seu povo. E que a paróquia de Nossa Senhora da Conceição tenha sempre dias fecundos de paz, de fé e de amor. Parabéns pela história de 82 anos e louvado seja por ela nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.